Muito bem, estou aqui no centro do Rio de Janeiro. Hoje, dia 19 de maio de 2025. Agora exatamente meio-dia e 8 da tarde. Aqui à direita está o Convento do Carmo. Isso aqui é a rua 1º de Março, a antiga rua direita. Ali à direita está a Praça 15, também chamado de Largo do Paço. Aqui à direita é o Paço Imperial, a lateral do Paço Imperial. E hoje vamos conhecer o Palácio Tiradentes, que é esse aqui em frente. Aqui tem uma biblioteca e cafeteria também. Isso aqui é a Igreja de São José. Ali, edifício Menezes Corte. Claro, onde? Acho que é aberta a visitação. Tá, é guiada a visitação. É guiada a visitação? É. Mas tem horário? Ela disse que é só chegar lá. Às vezes pede pra esperar um pouquinho pra juntar, mas aí vai o Tusto. Porque eu também quero. Eu quero saber sair. Tem que ser menos 5. Tá, já tá. Assim mesmo? Não, mas eu quero pra cá. Pra esse lado. Apareceu o palácio.
Assim na vertical? Pera aí. É que o sol tá contra. Aí. Tá, tirei um monte. Eu fui lá, eu fui ali. Tirei um monte de vídeo legal. Ali no passo? Aberto agora, também. Eu sempre passo aqui na frente, mas eu não sabia que ia. Aham. Só que as pessoas estão trabalhando, não sabia o que faço. Aqui eu não tinha certeza se estava aberta a visitação. Aqui dentro. Eu vim aqui faz 15 minutos. Mas é meio-dia, então eu dou conversa. Boa tarde. Boa Tá tarde. aberta a visitação? Chama de vez a ver se cadastrando. Bom dia. Gente, daqui uns 10 minutos a gente começa, sabe? Vocês podem esperar aqui no salão. E se quiserem uma aguinha, nós temos aqui também, certo? A gente vai chamar vocês pra ir, tá? Vocês podem tirar foto, tá? Na frente, gente. Olha o Vargas aí, rapaz. Nada. A gente podemos começar assim, então? Bora. Vamos lá, então? Cadê ela? Por que não vem pelo. Oi? Por que não vem pelo tapete? Ah, pode vir. Pode essa, também? essa que eu seguro aqui. Tem mania de segurar aqui. Oi? E isso aqui é basicamente um dos únicos mármores Carraras originais mesmo do palácio, né? E a gente tem aqui o ônix africano também. Vocês podem entrar. Salão nobre. De onde você conseguiu a camisa do Cabo Friense? Eu comprei, foi a última camisa que eu comprei. Comprei pelo Mercado Livre. Você tem coleção de camisas? Pô, foda falar coleção, mas Aham. é porque eu gosto muito, tipo, de coisa do Brasil, assim, carioca. Ah, tá. Aí eu comprei.
Eu tenho do Madureira, que eu moro ali perto. Sim. Aí eu peguei uma do Nova Iguaçu, O do Bangu é bonito. do Bangu, tá lindo. Muito bonito, pois é. Eles fizeram igualzinho do ano passado, essa de 2025. Aham. Eu tenho de 2024. É porque o Como é que tu sabe? Cabo porque eu sou Friense. de Cabo Frio. Tu é de Cabo Frio? É, eu sou de Cabo Frio, eu fiquei meio impressionada, assim, porque é um time, assim, sei lá qual divisão que tá. Aí eu falei, nossa, e o torcedor do Cabo Friense, nem a gente da Tu cidade viu, tá pô? Por que ela brincando. vai saber que é do Cabo Friense? Pela logo só. Ela entende de futebol, então. Ou então é de Cabo Frio. Não, porque eu sou de Cabo Frio, então mais ou menos futebol. Mas eu olhei e falei, caraca, Cabo Frio, sim, minha cidade. Gosto muito de lá. Ela é também. Bom, gente, começar então aqui a nossa visita. Eu me chamo Marina, tá? Eu sou guia aqui no Palácio, também sou estudante de História. Alguém já veio ao Palácio? É a primeira vez de vocês? Primeira vez. Você sabe o que é o Palácio atualmente? Acho que é alguma coisa com política, que tem a ver com Eu política. achava que ainda era de ocupação, não sabia que De o quê, perdão? que as pessoas que ainda estava funcionando como alerta, né? Isso. Tá. Você que estava funcionando tudo aqui ainda, não era nem aberto ao público. Então, aqui ainda é a LERJ, né? O Palácio, gente, ele foi construído entre 1922 e 1926, perdão. Então ele foi feito em 4 anos para ser então nosso Congresso Nacional, né? Então era parte aí da Câmara dos Deputados ficava aqui, né? Parte não, mas a Câmara dos Deputados ficava aqui, né? E, bom, foi assim até 1960, né? Quando a gente teve a passagem então da capital do Rio de Janeiro para Brasília. E aí, como toda essa parte federal saiu do Rio de Janeiro e foi para lá, esse espaço ficou vazio. E aí foi nesse momento que a gente teve então a entrada dos deputados estaduais do Rio de Janeiro aqui para o Palácio Tiradentes. De início, a gente não era a LERJ, era a ALEG, que era a Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara, porque quando a gente teve a passagem, né, da capital do Rio para Brasília, a cidade do Rio virou o estado da Guanabara e o resto do estado do Rio de Janeiro ficou como o estado do Rio de Janeiro e a capital era Niterói. Então a gente teve esse momento que a gente passou 15 anos então com o Palácio sendo da ALEG, quando em 1975 a gente teve a união do estado da Guanabara, então a cidade do Rio com o resto do estado do Rio de Janeiro, eles se uniram em 1975 e aí sim a gente teve o surgimento da LERJ, né, que fez 50 anos esse ano. Então a gente teve o surgimento da LERJ, que é a nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né? E esse espaço ele foi utilizado diariamente pelos deputados até 2021, quando eles passaram para um outro prédio que é perto do metrô da Carioca, que é o Alerjão, que a gente chama de Alerjão, né? Que era o antigo Banerj. Em frente ali a Praça Mário Lago? Isso, é bem aqui na verdade. Sempre esqueço o nome daquela praça, meu Deus. Acho que é isso mesmo. A gente chama Praça da Marielle, que tem Da Marielle. a estátua da Marielle. Totalmente diferente desse. É um prédio moderno, né? A gente fala que aqui é a nossa sede histórica e lá é a nossa sede administrativa. Então é lá que eles legislam diariamente e aqui é o local onde a gente tem as sessões solenes, né? Então, a medalha Tiradentes, que é a honraria do Estado do Rio, é dada aqui. A gente tem algumas votações importantes, como votação do presidente da Assembleia, orçamentária, então são umas 4 votações mais ou menos ao ano, mas tem muito intuito cultural. Então, além de algumas votações, a medalha, a gente tem esse intuito cultural de trazer o povo para dentro mesmo, para conhecer um pouco do nosso parlamento estadual e, enfim, história do Brasil, né, representada nesse local. Né? Mas, agora, se quiser entender o que é o Palácio, a gente precisa voltar no tempo, mais ou menos em 1630, que foi a época em que a gente teve a construção do antigo edifício que existia aqui, antes do Palácio ser feito, que era uma cadeia. Né? Uma cadeia que é antiga, não de 1630, né? Então foi construída na época de colônia. Né? E aí, a gente hoje em dia chama de casa de câmara e cadeia, porque lá em 1630 foi construída para ser uma cadeia, mas com os anos se passando, em 1808 a chegada da família real, a independência, aí a gente teve então a passagem de cadeia para uma câmara. Então por isso que ela tem esses 2 nomes. Mas a gente fala, né, da cadeia de início, porque foi o local onde Tiradentes ficou preso. Então quando ele foi pego lá em Minas Gerais, acusado de ser líder da Inconfidência Mineira, ele vem ao Rio de Janeiro, né, para ser julgado. E aí ele vem para a Ilha das Cobras, que é uma ilha aqui atrás da Guanabara, da Marinha.
Isso, ele ficou preso 3 anos lá e depois ele veio pra cá, pra cadeia. E aí na cadeia foi o local onde ele passou os últimos 3 dias de vida e saiu daqui até a Praça da Lampadosa, que é a atual Praça Tiradentes, o nome Onde mesmo. ele foi enforcado. Exatamente. Você acredita que se fosse um concurso público, onde o Tiradentes foi enforcado, eu colocaria Minas Gerais. Aí depois, lendo, acompanhando, aí fui numa visita guiada aqui na Ilha Fiscal. Ah, Aí ele falou lembra? da Ilha dos Cobras, do Tiradentes, não sei o que, foi enforcado. Foi no Rio, ele Foi. foi preso. Exatamente, ele ficou preso no Rio. A gente fica com aquela coisa, tudo em Minas, e na verdade aconteceu muita coisa no Rio. Não, ele era um militar, né? Então, ele tinha um certo... Ele além de viver em Minas Gerais, ele veio para o Rio de Janeiro, ele passou muitos anos no Rio de Janeiro. Ele idealizou várias reformas no Rio de Janeiro que não passaram, mas ele idealizou várias reformas que no futuro acabaram acontecendo. Nossa, ele... Enfim, então ele tinha um bom conhecimento do Rio, enfim, do Brasil. Ele também fez meio que uma viagem, enfim. Você falou Praça da Lampadosa, Isso. sabe dizer onde é atualmente? Então, é na Praça Tiradentes. Na Praça Tiradentes, tô ligado. Era o antigo nome, a gente fala Praça Lampadosa, porque na época era Praça Lampadosa. Só que aí depois virou Tiradentes também em homenagem, né? Homenagem ao local onde ele morreu, né? Mas é mais ou menos uns 15 minutos, assim, caminhando lá pra dentro, né? Se você seguir reto, assim, você chega uns 15 minutos. Enfim, tudo isso aconteceu em 1792, né? E depois muita coisa aconteceu. O Brasil foi proclamado uma república em 1889 e a gente teve que criar um imaginário republicano, criar uma república mesmo. E nesse momento a gente precisa de heróis nacionais, mártires, enfim, a gente precisa de nomes para serem nossos heróis. E até então a gente não tinha um nome. Os nomes que tentavam nunca funcionavam, que era o nome dos presidentes da época, mas não pegavam. Então quem pegou o único nome que pegou foi o Tiradentes. Então ele foi resgatado para ser o nosso herói. Então é por isso que o Palácio Tiradentes tem o nome de Palácio Tiradentes. Não só porque ele ficou preso no terreno, que hoje em dia é o palácio, mas também porque ele representa esse ideal republicano, mesmo sem ter feito, né? E bom, aqui ele começou. Isso, então aqui é uma casa da República, então a gente precisa ter esse nome. Penso quem seria o hoje, se mudasse do regime, quem escolheriam para ser o herói? Não faço ideia, cara, mas na época Porque assim no Brasil, em termos de brasileiro mesmo, pessoas que queriam alguma coisa, ninguém fazia movimento, era tudo assim, eles tinham medo, era muito... Até que tinham muitos movimentos, então só que a maioria desses movimentos aconteceram já na independência. Quer dizer, os mais conhecidos aconteceram na independência. O restante a história não conta. O restante às vezes não conta, mas só não escrevia, não sei. Tinha um movimento, mas o que pegou assim foi a Inconfidência. Maior, é porque a Inconfidência ela tinha a ideia da Revolução Francesa. Então eles tinham medo da França, de ser o que foi a França que mataram os reis. Então eles tinham medo de ser o que a França, por isso que eles mataram os Tiradentes. Eles falaram assim, vocês querem matar os reis? Não vão matar, quem vai matar vocês são os reis. Então eles tinham esse medo, porque foi muito perto da Revolução Francesa. Então era muito, por isso também que foi muito boicotado. E aí então quando a gente vira uma república, né, a gente acaba adotando muitos símbolos franceses. Então, por exemplo, essas mulheres que estão aqui no Salão Nobre, né, elas são outro símbolo francês que o Brasil adotou. Nada a ver com as brasileiras. Não, mas elas são a república. Então, se a república fosse ser humano, ela teria essa aparência, que veio lá da Revolução Francesa, de uma pintura do Delacroix, a mulher segurando a bandeira da França, a mostra. E aqui a gente tem 4 delas, né? Além delas serem as mulheres que estão nas nossas notas do real. É a mesma figura? Real? Isso. Só que na nota do real elas estão mais andrógenas. Nos 70 eles mudaram um pouco. E se você pegar dinheiro antigo, você vai ver que é a mesma face mais feminina, né? Olha isso, Isso. E aí aqui a gente tem 4 delas, né? Cada uma representa uma dessas bases republicanas. Então essa com o livro escrito Lex é lei em latim, então seria a lei. Ao lado que está com a espada balança, seria tanto a autoridade quanto a justiça, né? A gente tem essas 2 ideias. Aqui atrás, que está com o martelo, ela é o trabalho, e aqui ao lado, que está com as folhas de livro, seria a paz. Então ela seria nossos 4 pilares republicanos. E aí ela também está nas paredes, usando outra referência à Revolução Francesa, que é o barrete frisco, que é esse burrinho vermelho.
E aqui em cima essas pinturas feitas em pontilhismo pelo único artista negro que pintou no palácio, que foi o último antes da Costa. E que a gente vê então essas mulheres, cada uma delas representando um feriado nacional. Só que o artista não deixou escrito, então a gente não tem certeza de qual é qual. Apenas essa do meio que representaria a proclamação. Eu olhei assim, não, pensando que era anjinhos, mas não Tem os anjos, tem os anjos também. Mas ela então seria a proclamação, tanto é que vocês reparam, né? Agora que a gente agora voltou os anjinhos. Isso. As cores da pintura são as cores da bandeira do Brasil. Então as cores base, verde, amarelo, azul, branco, né? As cores da bandeira do Brasil. Pode ir até lá? Pode. Gente, agora eu vou abrir para vocês tirarem fotos, tá? Podem ficar à vontade. Só não pode sentar nas cadeiras, tá? E bom, para finalizar aqui, quando vocês tiram as fotos, bom, gente, aqui eu vou te falar uma coisa mesmo, que na época que o Rio era capital, os presidentes vinham tomar posse no palácio. Então, 4 presidentes passaram aqui, Sérgio Vargas, Silvio Checa, Washington Luiz, e todos eles tomaram posse e deram discurso aqui dessa sacada do Rio. Existe parte da gente, mas a apaixonada por esse mar. É lindo mesmo, né? Caraca. Me sinto muito importante ali, apoiado. É bem isso mesmo, o sentimento teria que ser. É um local que muitas pessoas importantes passaram, né? Então a gente acaba sentindo essa energia, assim. Quer que tirei? Aí eu quero, mas eu primeiro eu só vou ajeitar esse meu cabelo, que eu fiz um favor de passar um reparador de ponta, ele tá assim, grudado no casco da minha cabeça. Essas paradas parecem romana. Essas. Tem uns motivos meio romanos, né? Mas Tira um pouquinho assim, inundando mesmo, pode fazer até um vídeo se quiser. Pode? Pode, né, Diego? Pera aí que não focou não. Eu não lembro assim, porque eu não tava comigo na peça. Ah, não. Tá bom. Vai, pode vir. Foi, tirei um monte. Não, tu fez um videozinho? Não. Fez um vídeo. Se quiser eu até faço. Faz um videozinho. Tem que ser no mínimo 5. Sem fazer na frente, pra não imaginei que tava aberto. A gente está de segunda a sexta, das 10 meses. Tá? Ele vai amar. Ele é militar, mas voltado para essa área. Eu adoro história. Ele serve onde? Ele serve aqui no Mocangue. Todas as fotos tiradas. Vamos seguir. Eu vou chamar o elevador. Aí sim. Só porque vocês conhecerem, tá bom? E por que tu veio pro Rio? Eu vim para estudar. Fazer faculdade. Eu pensei em fazer isso de história. Aí meu marido a gente ainda pensou ainda.
você vê, já pensou em fazer, mesmo que a gente já tenha se formado, Sim, em mas você área- só formada em área quê? que não tem nada a ver. Então, eu sou ele é formado em administração. Aí ele fez, olha só, ele fez administração, eu fui depois de fazer RH e ele foi fazer logística. E a gente é apaixonado por história. Caramba, é isso. Mas nós vamos fazer uma licenciatura. E aí, Valeu, obrigado. É uma atração à parte dele. o elevador. Elevador. É muito bom, né? Mas é quando a gente tem quase com uma vontade de ser professor mesmo, né? O Rio de Janeiro, eu acho que é o estado, além de Minas, né? Mais arquitetônicos, de histórias, de Distrito plenário ali. debates que aconteceram no Brasil. Sim. Por exemplo, quem já teve a oportunidade de ir no Brasil, quem tem muito, muito moderno. É muito moderno. Você viu que é um dicionário? O Rio é uma história, um estado inteiro de história. Mas os litorais também têm históricos. E aí o interior, ele também é muito histórico. Mas ele tem uma história diferente. Não tem uma outra, é outra O pegada. interior eu também não conheço. Eu também não. Muito pouco. Mas muito pouco. Mas é quem sabe. Bom, gente, aqui então a gente tem a nossa cabine de voto, porque os parlamentares do estado do Rio de Janeiro, né, isso aqui já na verdade é da LEG, da Guanabara, eles votavam segredo, meu voto era secreto. Então os deputados, um a um, na época da LEG eles eram pouquíssimos, mas depois já juntaram, eram 90. Então um a um aqui entrava e fazia o seu voto em segredo. Então a população, os eleitores não sabiam o que o seu deputado havia votado, o que eles tinham aprovado, né? E aí isso o que não era transparente, né? E aí em 2001 isso foi abolido. Então hoje em dia todo voto é nominal, é dito. E muitas vezes eles têm que até se justificar. Meu voto é sim, meu voto é não. Né? Mas quando a gente tinha isso aqui, então a gente tinha os votos antes era em cédulas, os votos depositavam na urna, depois passou a ser urna eletrônica. E aí, em 2001 foi totalmente abolido, né? E depois disso ele passou a ser utilizado em gravações. Então foi utilizado na série do Santos Dumont, porque uma das cenas era o Santos Dumont fazendo a primeira ligação telefônica do Brasil. E a cabine telefônica que ele usou na vida real se assemelhava muito com essa. Então por isso que ela foi utilizada. Alguém quer entrar aqui? Pode entrar, então vocês podem entrar. Deixa eu entrar primeiro. É assim. Quem tem claustrofobia. Se a pessoa for um pouquinho maiorzinha, Deixa eu tirar uma. né? Cada detalhe, a espiral, por exemplo, nesse aqui é tipo o brasão do estado do Rio, em volta a gente tem as folhas de café, do café. O café é o nosso ouro negro. A gente já vê não só aqui, mas em muitos lugares, você falar café dos brasões. No do Pedro II. No do Pedro II tem. Eu acho que é um de café e um de açúcar. Exatamente, também tem. É da cana, né? E é isso, né? Porque o café é o nosso ouro negro. Foi um fruto de grande exportação. Na época da construção do palácio, estava nesse mundo do café, em 1920. Então, foi muito importante para a República. E óbvio que as elites do café, cafeiras também queriam deixar o seu mercado, né? Deixar de solar, na verdade. Bom, deixa eu dar uma palavra para Alex aqui em cima. O que se tornaram hoje, tu sabe dizer? Oi? Essa elite cafeicultora, não sei se tá certo, cafeicultora. O que eles se tornaram hoje? Porque eles continuam com o cheiro da grana. Continuam na parte do Do agro. agronegócio.
agronegócio, né? Alguns continuaram no café, então a gente ainda tem grande exposição no café. E a maioria foi para o agronegócio, às vezes para a política. Depende, vários foram para cada canto. Bom, gente, aqui então a gente tem essas duas maquetes, são antes e um depois dessa parte aqui do Rio de Janeiro, atual Praça 15, né? E a gente começa com antes, que é o ano de 1808, falando que a família real portuguesa veio ao Brasil, né? A chegada dessa família real. E bom, quando essa família real chega, eles estavam fugindo de Napoleão. Então eles ficam numa casa meio que improvisada, que no caso é esse aqui que é o Paço Imperial, que na época era Paço Real. Só mudou para Imperial quando a gente virou um império, tá? E daí a gente teve alguns momentos históricos importantes, como o Dia do Fico, com Pedro I. E a gente teve também a assinatura da Lei Áurea, dia 13 de maio, né? De 1888, pela Princesa Isabel, aqui no Paço. E aí, reparem que aqui no meio tem a casa de câmara e cadeia, né? Então a cadeia onde o Tiradentes ficou. Quando a família real chega, eles não iam viver ao lado de uma cadeia, né? E aí o que eles transformam aqui? Eles transformam num local onde eles deixavam mesmo, tipo uma senzala. Eles deixam os escravizados deles aqui. Até que a gente chega na independência, 1822, e aí sim, eles colocam aqui a Câmara, que foi o local que aprovou a Lei Áurea, por sinal. Onde a gente teve os escravizados, foi o local que eles aprovaram. E aí a gente tem essas passarelas, que era a maneira que eles se moviam, de forma mais rápida, né? E aí a gente tem aqui pra frente, pro Convento do Carmo, que é o local onde a Rainha Maria I de Portugal ficou, que era a Maria Louca, né? Conhecida como Maria Louca. E aí ela ficou ali porque Maria Louca, enfim, e as pessoas achavam que era algo contagioso espiritual e que por ela ter esse problema precisava se tratar ali de uma forma religiosa. E não só as pessoas, mas ela acreditava nesse tratamento. Só que ela faleceu ali mesmo. Era esquizofrênica, na verdade. Uma esquizofrenia, um ataque de pânico, enfim. Imagina, outra coisa na cabeça. Ela perdeu o filho, perdeu o marido, pegou varíola. Enfim. Pode ter sido até Não é como se eu tivesse pena dela, mas assim, é coisa muito tipo, muita coisa, normal. E bom, aqui a gente tem 1926, a inauguração do Palácio, e já tem a Praça 15 de Novembro, que é essa praça que ganhou o nome da proclamação, só que é uma praça que mudou muito, tá, gente? Hoje em dia ela já não é mais assim. E ali no meio a gente tem o nosso palácio, que eu vou ver o parqueirão, e que tem uma coroa em cima da cúpula. Uma coroa que é o símbolo da monarquia. Que é um símbolo da monarquia. Mas a gente tem uma coroa aqui em símbolo da monarquia, porque a gente queria representar que agora quem reina é o povo. Então agora quem está reinando é o povo, a partir então das leis. A coroa representa essas leis. Lá. Pessoal, a gente vai passar na biblioteca, mas a gente não vai poder entrar muito na biblioteca. Eu acho que eles têm um costume. Esse é a sala do café, mas a gente não entra na visita porque é uma sala administrativa. Queria um cafezinho. Então eu vou só mostrar a parte da frente da biblioteca para vocês. A gente não está tomando nada. Deve ser barato trabalhar aqui, né? É legal, interessante. Você aprende muito aqui, muita coisa. Todo dia eu vou te aprender uma coisa nova. Olá! E ela tem uma chavezona. Da rotunda. Boa tarde. Boa tarde. Caralho, que foda, hein? Porra. Olha que espetáculo. Pessoal, aqui se vocês quiserem, vocês podem se sentar, tá bom? Isso, esse espaço é aberto para que vocês se sentem. Mas enquanto isso... Mas quem usa aqui? Hã? Quem não vem em visita guiada? Quem que usa aqui? Aqui é uma biblioteca que ela é aberta. A Biblioteca Maria Portugal de Costa, né, que é o nome da biblioteca, ela é aberta. Então aqui a gente tem muitos pesquisadores, né? A maioria estudantes de direito, pesquisadores em geral, pesquisadores políticos, porque a gente tem um acervo de 50 a 60 mil livros. A gente não tem nem ideia assim, exata do número de livros, porque toda hora chegam mais. A maioria é de direito, legislação, mas a gente tem diários oficiais antigos, né? A gente tem
Então, A vida não tem que aparecer lá, né? mas ainda não apareceu. Vai aparecer um dia. O que isso significa? É, o De diário... passar em concurso? Geralmente, concurso eles nomeiam no Diário Sim. Oficial. Aí faz essa piada de meu nome tem que aparecer no Tem diário. que aparecer. Se você não é nomeado, você não vai entrar. Sabe como é que meu nome tá? Eu fui em Belém do Pará em 2007. Teve o primeiro menor aprendiz. E era da Secretaria de Educação. E eu fiz concurso para ser menor aprendiz. Aí eu saí no Diário Oficial. Até hoje eu faço. Que legal. Que legal. Você é estagiária? Né? Aham, sou estagiária. Estagiária em 2007. Olha Isso. que legal. Legal, E... Olha lá. Posso gravar um negócio aqui? Claro. E aí, gente, deixa eu só finalizar aqui já. E bom, gente, é isso, é o acervo. Constituições assinadas, né? Então, aqui a gente tem toda aquela cronologia da Guanabara. Decretos essa madeira, o talhado, o café, Mas acho que deve ter alguma uma vez por semana, acho que E até hoje. Essa sala é o salão de leitura. até hoje a gente tem todo dia passando óleo de perola, tudo, a gente mantém, que é um local muito preservado. O Pedro quer tirar suas fotos? Você pode se sentar aqui nas cadeiras, tá? Ai, eu quero muito. Não sei não. Vou fazer com que desse isso no cara aqui. Claro, tira. Então, o que acontece a gente tem sessão solene. Assim, muitas vezes, em algumas sessões solenes. Já tem umas 4 semanas que a gente teve direto sessões solenes. Hoje foi um dia Não. atípico. E hoje foi o dia típico pra cá. Foi o dia típico que a gente não tem. Mas assim, acho que agora vai ser mais tranquilo. A gente começa a temporada assim. São, mas aí, a partir de junho, já um pouquinho menos. Claro, a gente vai entrar. Salve a imprensa jornalista. Isso. Sim. Gente, eu peço que vocês entrem e se sentem ali nas primeiras fileiras, por favor. E depois vocês. À vontade para tirar foto. Poderosa, né? Já dá uma sensação de poder. Não, eu vou ficar de pé, vou ficar de pé. Tá bom. Líder da maioria, Frederico Trota. Bom, gente, aqui é o plenário Barbosa Lima Sobrinho. É o nosso plenário aqui, da LERJ, né, atual. É um plenário que a gente teve aí leis importantes de passar, como a CLT. A lei que permite a mulher votar e ser votada também saiu daqui. Aqui a gente teve as primeiras deputadas mulheres, deputadas negras. Aqui também, no âmbito estadual, lei de cotas, lei de... qual é o nome? Lei de passe livre, estudantil, todas elas saíram desse espaço. Então, onde a gente está sentado é o local onde os deputados se sentam. Então, a gente ainda tem essa aberturazinha, ficar maior. A gente tem um cinzeiro, né? Porque antigamente você podia fumar no local pequeno, fechado. Pequeno não, pequeno. E a gente tem o nome daquela união, lembra? Da Guanabara, que eu falei pra vocês. A gente tem aqui, em homenagem, né, essas plaquinhas com os nomes de todos os deputados que participaram daquela união. E depois, alguns outros nomes de 1989 também, montaram. Tá? Aqui de frente é a mesa diretora, onde fica o presidente da Assembleia no meio.
Aqui pro lado a tribuna de honra, os convidados importantes vêm para cá. Do outro lado a tribuna da imprensa, os jornalistas, né? E aqui em cima são as galerias, que é onde o povo pode vir assistir, né? Participar das votações. E aí, olhando aqui para cima, vocês estão vendo esse vitral, que é lindo, maravilhoso, é o coração assim do Palácio Tiradentes, que é um céu, então, representa, na verdade, o céu, né, as constelações do dia 15 de novembro de 1889, aqui no Rio de Janeiro. Então, é o local, é o dia, é a hora em que o Brasil foi proclamado uma república, né? A gente brinca que é o mapa astral da república. E aí a gente tem as estrelas, né? Então, as constelações que estavam no dia e que foram, então, a inspiração para a nossa parte azul da bandeira do Brasil. Então, as estrelas não são aleatórias, são inspiradas nesse céu republicano. Isso é uma gavetinha que era... Não. Eu acho que o dele abre. Você pode abrir essa gavetinha aí? Não, de baixo. Gaveta aí. Aqui. Aqui, ó. É porque era o... Lembra a urna eletrônica? Então, é essa daí. Votação eletrônica. Isso. Votação. Sempre chama de... Bom, gente, e aí... Ainda tem isso aqui? Okay. Essas votações? Eles ainda têm votações aqui, mas eles não utilizam mais essa urna, né? essa maquininha. Eles já utilizam um tablet que eles colocam aqui, acoplam aqui ou acoplam ali em cima. No Alerjão, cada um tem o seu já acopladozinho. Aqui a gente é preparado para uma votação, então qualquer momento que vamos fazer uma votação. Eles só colocam aí e pronto. Tudo certo. Tá bom? E aí, gente, para finalizar aqui, a gente tem as pinturas feitas em pontilhismo também, que contam a história do Brasil em uma linha do tempo. Então a gente inicia com a chegada dos portugueses aqui, o da Diagonal, isso, do ladinho, Pedro Álvares Cabral. A gente parte aqui do lado grandão, catequização indígena, então os jesuítas, né, a chegada dos jesuítas. Diagonal atrás, a gente tem então as batalhas que ocorreram aqui no Brasil de colonização, a invasão da França, da Holanda, Espanha. Essas invasões foram frustradas pelos portugueses com os indígenas também. A gente tem esse grandão aqui do meio, que representa então a nossa primeira capital, Salvador, e a construção territorial do Brasil, né? Esse Brasil colônia, né? Diagonal aqui atrás, a gente tem os bandeirantes, o movimento dos bandeirantes, né? O movimento atualmente já passou a ser mais questionado historicamente. Eles foram importantes para interiorizar o Brasil, então sair do litoral e chegar no interior, mas eles também levavam os indígenas como escravizados, e é por isso que tem pessoas de mãos amarradas na própria pintura. Né? Esse é esse grandão, que representa então a nossa independência e mais especificamente a parte importante da família imperial. Então lá em cima, sendo coroado de verde, a gente tem o nosso último imperador, Dom Pedro II. E embaixo, de verde também, a gente tem outras duas figuras. Um homem com uma calça apertadinha, casaco verde, que é o Dom Pedro I. E à direita, quase saindo da pintura, a Princesa Isabel, de cabelos loiros. Né? E aí ao lado desse homem com o braço estendido, José Bonifácio, importante político, abolicionista. Né? E lá em cima, voando de branco, o falecido Tiradentes, observando tudo. Bom? Isso, voando numa fumacinha branca. Tá ali de branco na mesma pose até da... Tem umas pinturas que fazem tipo do... É o espírito mesmo, né? É uma trabalheira. Foram dois artistas, né? Foram os irmãos Chamberlain. Dois irmãos, né? Mas... é um trabalho. Não, acho que eles ficaram uns 3 anos pra fazer. É um trabalho, um grande trabalho. Mas era um painel que eles fizeram embaixo, depois que eles colocaram pra cima. Mas mesmo assim, não, independente, né? Um grande trabalho. Bom, diagonal aqui da frente, a gente tem a compra do estado do Acre, que era uma parte da Bolívia, né? E foi comprada em 1903 e virou o estado do Acre, né? E esse homem do meio é o Barão do Rio Branco, internacionalista que fez a compra, que deu o nome à capital, né? Do Acre, Rio Branco. E a gente finaliza aqui no meio. E é a capital mais atrasada do país. Em termos de só para ter uma ideia,
uma hora de diferença. Então, É, todo sim. ano chega muito atrasado. Por Depois, exemplo, depois as transmissões, tanto que é quando as eleições, o último estado que é votado Que é é o o que tá no Acre. Acre, é verdade. É, sim. É interior, assim, então, é bem indígena. Então, por ser também interior, né, por ser um local muito de utilização, não garimpo, né, mas a borracha, às vezes, não tem um cuidado, não pega. Sim, foi exploração da borracha. Sim, a da Toda a borracha. história, toda a arquitetura. Aquele teatro rosinho. Tudo que tem A Belém, eu confundi o teatro de Manaus. Manaus, mas também Belém Belém, porque tem também um é. teatro da Manaus. Tu é de lá? Você é de lá? Do Acre? Belém. Belém, do Pará. É verdade. Belém, sim. Não tem como negar essa cara de É mesmo. Então, gente, só pra finalizar aqui, vocês ficarem mais à vontade também, a gente termina aqui em cima com a República, voando ali em cima, né? Vocês podem ver ela mesmo. Ela tem a pequena bandeira da França perto do nariz, no olho. E no meio, nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, no cavalo dele. Chegando ali, né? E aí aqui, para finalizar, os signatários, que é um quadro, então, que representa a assinatura da nossa primeira Constituição Republicana de 1891. Então a gente vê o presidente Prudente no meio, e em volta seus senadores e deputados que viriam a ser no futuro também presidente do Brasil, né? E esse local não é aqui o palácio, parece, mas não é. Esse, na verdade, é o palácio que existia na Quinta da Boa Vista, que foi depois o Museu Nacional, e que pegou fogo em 2018. Tá bom? Bom, gente, aqui também teve diversas gravações de filmes, séries, a gente tá tendo uma gravação de documentário hoje. Mas todo mundo sempre lembra do Tropa de Elite 2, tem a cena do Capitão Nascimento naquele púlpito ali. Arca de Renegado, a série Os Outros, a série de Cidade de Deus. Até isso, Caminho das Índias, Lucas Neto. Então, assim, até o Lucas Neto. Não, eu não assisto também, mas ele também veio. Então, é um local muito utilizado para cultura, enfim, cinema em geral. Bom, gente, muito obrigada pela visita. Essa aqui é a nossa última parada. Vocês podem tirar dos dois lados aqui no meio também. Não tem como subir para a parte das cadeiras, tá? Mas aqui, essa parte de cima lembra muito o teatro. o teatro, sim. Tem o teatro, a Câmara Municipal, tudo ali tem um estilo muito parecido, né? Mas eu quero que pegar muito na época. Tá bom, vai estragar. Foi, tiramos isso. Então, a gente já fez formatura. O que a gente utiliza realmente são para essas atividades parlamentares. E o que pede para ser utilizado, assim, né? A gente tem que pagar a taxa. As gravações, a gente paga uma taxa. É alta, então a gente paga a taxa e não foi. Exatamente, então, patrimônio. Possibilidade, madeira imobiliária. Então, é tudo, né, assim, pagar taxa. Eles não usam o dia do segunda a sexta. Ou em feriados, gravar em feriados, ou sábado e domingo. Os dias que a gente não utiliza. Entendeu? Pode ir lá em cima, lá? Não, infelizmente a gente não pode passar lá. Não queria demais também. Se quiser tirar uma foto sua aí.
Tá bom, tá certinho. Vou tirar uma foto aqui. Claro. Pra gente poder. Por acaso a gente ficou com fome, já deu uma fome. Tô só com lanche. Eu também. E vou atravessar pra Niterói. Por isso que eu tô aqui, Também? eu vou atravessar. Eu também vou. Agora vai estar no 10. Bom, gente, então obrigada pela visita, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Vocês podem vir por aqui. Depois se tu quiser, tu procura Memória Carioca no YouTube. Memória Carioca? Legal. Eu vou procurar então. É esse aqui, é que eu posto em 2. Aí posto nesse Memória Carioca. Nesse Memória Carioca é mais refinado. Aí esse aqui eu vou postar no Andando, que eu filmei hoje. Chama Andando Rio de Janeiro. Legal, vou procurar então. Como é que é o nome? Memória Carioca, Memória Carioca. aí o outro é Andando Rio de Janeiro. Tá. Só isso. Obrigada, viu? Só Valeu. não esqueça aqui do crachazinho. Isso. Eu vou voltar. Obrigada. Valeu, obrigado. Cadê, velho? Cadê? Foca. Esse vídeo. Valeu, meu irmão. Bom trabalho. Filmar esse aqui que eu não filmei quando tava subindo.
Então é isso. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Se inscreva também no canal Memória Carioca. E espero você no próximo vídeo.